Central 3. Hoje, 30 de julho de 2026, 55 federações europeias assinaram uma frase que eu quero que você guarde aí. A Copa do Mundo não está à venda. Isso parece uma força de expressão, mas não é. Isso é uma decisão. A UEFA acabou de anunciar que as seleções europeias vão boicotar qualquer competição da FIFA enquanto esse plano de vender para investidores privados estiver de pé. E que plano é esse, afinal de contas? É um plano para vender pedaços da Copa para investidores privados, e esses investidores têm nome e têm sobrenome, e sobrenome ligado na Casa Branca. Salve, salve, pessoal! Eu sou Felipe Lobo, este é o Meio Campo e a gente vai falar nessa próxima hora sobre tudo isso que a gente começou aqui. Vamos explicar como a seleção italiana ficou sem técnico e passou por tudo isso até chegar no Roberto Mantini, mas principalmente a gente vai falar sobre toda essa confusão na FIFA, né? E como está passando pelo genro do Trump uma proposta muito polêmica, liderada por Gianni Infantino, para vender parte dos direitos da FIFA, os principais direitos de licenciamento e comerciais da Copa do Mundo, masculina e feminina, de clubes e de seleções, e esses investidores privados entrariam aí no futebol. É uma proposta polêmica. A nossa ideia aqui é explicar nessa próxima hora um pouco sobre o que é essa proposta, qual é a ideia, quem já fez algo parecido e, claro, a gente analisar um pouco sobre tudo isso que está acontecendo, além das reações, que já são reações fortes, como essa da UEFA que eu li agora no começo. A UEFA já anunciou um boicote. Então eu já peço para você deixar o like aí. Se você está ouvindo com a gente nos podcasts, você está ouvindo depois, então deixa aí a sua pergunta, seu comentário no Spotify, que a gente lê depois. Quero agradecer primeiro todo mundo que já está por aqui nesta tarde de quinta-feira. O Matheus Cremonese aqui mandando um boa tarde para os meio-campistas. E aqui também o Fernando Andrade, lá de Calgary, no Canadá. Ele que está vivendo o verão, mas provavelmente está mais frio do que aqui. Porque aqui está, nesse momento, 26 graus, está bem quente até. Mas nós estamos no inverno, né? E aqui também o JCS Lima, a Cecília também está aqui. O Eduardo Mãos de Tesoura, grande astro do cinema, ou pelo menos um personagem. E Gabriel Rezedori também esperou a semana inteira pelo podcast. E o Fernando Andrade está falando, só falta o Bonsa ter saído. Não, ele só saiu de férias. Ele está de férias, Bruno Bonsante está de férias, mas ele voltará. E aí a gente vai voltar a fazer a nossa tabelinha. Hoje era um episódio especial e eu não quis deixar da gente fazer. A gente está numa correria. Na próxima semana eu estarei na Rio Innovation Week, então nem sei como a gente vai fazer esse podcast aqui. Provavelmente na quinta eu não vou conseguir participar, que eu vou estar numa correria danada. Na segunda-feira a gente ainda vai tentar fazer alguma coisa aqui, então fiquem ligados. Mas é isso, o Bonsa só está de férias, fiquem tranquilos, ele voltará aqui. E, bom, aí tem perguntas aqui do Lucas, do Delius Fair, também o Johanan Oli. E bom, tudo isso. O Bonsa saiu de férias e as coisas explodiram, né? Mas eu quero começar, na verdade, por um outro assunto, e a gente vai passar mais rápido por ele, que é a Itália, a seleção italiana, porque teve uma confusão ao longo dessa última semana, e como a gente ainda não falou dela, eu quero falar rapidamente com vocês sobre essa questão da Itália, antes da gente se entrincheirar aqui na questão da FIFA, porque tem bastante coisa para falar. A Itália recentemente elegeu um novo presidente da Federação Italiana de Gioco Calcio, que é o Giovanni Malagò. O Malagò é um ex-dirigente do CONI, que é o Comitê Olímpico Italiano. Eu sempre ressalto aqui que o Comitê Olímpico Italiano é um pouco diferente do nosso. O Comitê Olímpico Italiano ele está acima de todas as confederações de qualquer esporte, inclusive do futebol.
o COB no Brasil só lida com esportes olímpicos. Ainda que o futebol seja um esporte olímpico, tecnicamente, a Federação de Futebol, a CBF, não está, digamos, submetida ao COB. Na Itália, o CONI é um órgão que está para todos os esportes, ele está acima de todos os esportes. Então, só faço essa ressalva porque o Malagô já teve que lidar com o futebol de alguma forma, enquanto dirigente do CONI. Ele também fez parte agora da organização dos Jogos Olímpicos de Inverno em Milão Cortina, no começo do ano. Então, é um dirigente já bastante experiente, mas que cometeu as maiores lambanças nesses primeiros dias de mandato ali na Federação Italiana. Para começar, ele escolheu primeiro Paolo Maldini para ser o diretor técnico. E junto com ele, o Leonardo Araújo, ex-jogador, ex-lateral esquerdo, meia, que jogou inclusive no Milan. Ele fala italiano perfeitamente e ele é muito integrado ao futebol italiano, trabalhou no futebol italiano, tanto no Milan como dirigente e até como técnico interino, e também na Inter como técnico, né, curiosamente, e já trabalhou no PSG 2 vezes como dirigente também. Eles dois foram chamados para trabalhar na Federação Italiana e entre as atribuições deles estaria cuidar das seleções e uma carta branca para a escolha do novo técnico. É aqui que a porca torce o rabo, como diriam os antigos, né? A gente vai lembrar que o técnico da seleção italiana era o Gennaro Gattuso desde o meio do ano passado, com a saída do Spalletti. Ele tentou classificar a Itália para a Copa do Mundo, não conseguiu, perdeu para a Bósnia na repescagem, que foi um resultado vexatório para a Itália. A Itália fica fora a 3 Copas, né, de 2018, 22 e 26. Então, ele foi demitido, ele saiu da seleção italiana. A primeira função do Malagô era escolher o técnico, e ele trouxe primeiro os dirigentes que iam lidar com o técnico e deu a carta branca para eles escolherem o técnico. Claro que ele seria avisado para concordar antes de alguma forma, mas a escolha técnica seria do Maldini. Isso era o discurso todo na posse dele, foi que ele daria espaço para que essa direção fosse absolutamente técnica, pensado na parte técnica e não na parte política. Mas a gente sabe que na hora que as coisas começam a complicar, a política entra em campo. E nesse caso, a gente vai ver como isso se desdobrou. Maldini e Leonardo procuraram o Carlo Ancelotti. A gente não sabe exatamente qual foi a ordem, mas a gente sabe que eles procuraram o Carlo Ancelotti, que tem contrato com a CBF, e o Carlo Ancelotti não quis negociar, porque falou que tinha um compromisso com o Brasil assinado até 2030, ele renovou recentemente, antes da Copa do Mundo, então não quis nem abrir negociações, e foram também atrás do Guardiola. Eles reuniram com o Pepe Guardiola, que muito por questões familiares também, e também por uma questão de salário, né? A Federação Italiana tinha oferecido até 10 milhões de euros por ano, ele queria 20 milhões, mas o principal, na verdade, nem era o dinheiro, era mais que o Guardiola quer ficar um tempo sem trabalhar, né? Depois de sair do Manchester City. Bom, você sai de Ancelotti, Guardiola, e aí eles foram para Andrea Pirlo, que atualmente está no United FC, que subiu da segunda divisão do futebol do futebol emiratense, dos Emirados Árabes. E aí é que as coisas se complicam, porque, afinal de contas, o Pirlo, primeiro, ele é um nome bastante questionável do ponto de vista técnico, ele não é exatamente um nome de consenso, muita gente já torceu o nariz para a escolha do Pirlo, e entrou um segundo ponto que acabou sendo o motivo da saída, mas na verdade, como eu vou falar para vocês, ele foi mais usado como motivo do que de fato foi o motivo. Ele é embaixador de uma casa de apostas russa chamada Fonbet. Na Itália, a gente tem uma regulação de apostas que proíbe propagandas dentro do país. É proibido fazer propaganda dentro do país. E se você é uma pessoa atenta, você vai lembrar que, por exemplo, a Inter tem um nome de uma casa de apostas na camisa. E eles usam lá digamos, uma brecha que no Brasil era usado até antes de 2018 também. Até 2018 também era proibido aqui. Na verdade, não é nem que era proibida a propaganda, era proibido existir casas de apostas no Brasil.
Então, as casas de apostas estrangeiras criavam sites de palpites de graça, mudando apenas o final do endereço na internet. Então, em vez de .com, era .net, por exemplo. E aí, é claro que quando a pessoa procurasse por aquela marca que estava na camisa dos times, ela entraria na casa de apostas, né? Essa é uma estratégia que a patrocinadora da Inter tem usado, que eu não vou citar o nome, porque afinal de contas eu não tenho que fazer propaganda para ela, ainda mais nessa situação. E, bom, o Pirlo não cometeu nada ilegal ser embaixador de uma marca, mesmo que seja uma casa de apostas estrangeira, que não opera na Itália, não é um problema. Mas isso se tornou uma questão política, porque também, além de ser questionável, né, fazer propaganda de apostas num país que proíbe apostas e tudo mais, e não é ilegal fazer isso por uma empresa de fora, mas cria ali questionamentos, mas também tem um problema que se tornou político porque a Rússia, a Itália participa de um boicote à Rússia em vários aspectos comerciais e, portanto, não poderia ter nenhum tipo de relação com a Rússia, relação comercial com a Rússia. E, enfim, isso virou um caso político, vários políticos de lá começaram a tratar disso, se tornou uma pressão grande. E o Malagô, que não queria o Pirlo, e isso é bom dizer, desde que ele assumiu o cargo lá em junho, 22 de junho, já tem relatos, por exemplo, do Corriere dello Sport falando que o nome preferido dele era Roberto Mantini, de quem ele é muito próximo, inclusive ele é amigo do Mantini. Havia muita expectativa se seria o Antônio Conte, que inclusive deixou o cargo no Napoli e era esperado como um nome para ser o técnico da seleção italiana. Ele não é um nome de consenso, porque é difícil ter consenso em torno do Conte, mas ele era um nome muito forte, é um nome muito badalado, que fez um ótimo trabalho quando foi técnico da seleção italiana de 2014 a 2016. Aí é que está, né? O Maldini e o Leonardo nunca se convenceram do plano de ter o Conte. O Conte, para um plano de longo prazo, né, para 4 anos, não era um nome que convencia muito os dois dirigentes, por isso que eles foram atrás dos nomes que eles consideravam os melhores, o Ancelotti e o Guardiola. Não teve acordo com nenhum dos dois. E aí o problema é ter ido atrás do Pirlo, né? Porque o Pirlo, de fato, tem um trabalho como técnico bastante questionável. Ele começou na Juventus, no Sub-23, foi para o time principal rapidamente ali. Ficou uma temporada, foi a primeira temporada que a Juventus não ganhou o título depois de 9 títulos consecutivos. Foi quando a Inter foi campeã. Até ganhou uma Copa da Itália na temporada que ele dirigiu o time, mas ficou abaixo do que se esperava. E aí ele zanzou aí pela Sampdoria, que fez um trabalho muito medíocre, ficou em 7º lugar depois que o time foi rebaixado da Série A, jogou a Série B, né? E ficou em 7º lugar, depois foi para o United FC, lá nos Emirados Árabes, e subiu de divisão com o Emirados FC, e foi isso. Esse é o trabalho do Pirlo. Ele trabalhou na Turquia também, fez uma campanha lá mediana, num time turco, enfim, não tem um currículo de peso, o Andrea Pirlo. Então, o nome dele já era muito questionado e o Malagô nunca se convenceu muito. E isso fez com que a relação do Malagô com o Maldini se deteriorasse, porque a federação resolveu expor essa questão, disse que a escolha do Pirlo seria problemática, então barrou isso. E aí o próprio Malagô admitiu que ele admitiu que foi ele que barrou. O Maldini e o Leonardo pediram um chapéu, né? Pediram demissão, consideraram que isso não fazia sentido dentro daquela carta branca que eles tinham ganhado para trabalhar. Ainda que eu discorde da escolha deles do Pirlo, que era uma escolha bastante questionável. Se você tem carta branca para trabalhar, o presidente tem que bancar. Ele não bancou. E aí foi o próprio presidente que escolheu Roberto Mantini, como ele queria desde o começo, para ser o técnico. Então, o discurso era de uma renovação, de trazer alguém para trabalhar tecnicamente. No fundo, foi uma decisão como qualquer outra que tenha acontecido dentro da política do futebol italiano. Quem escolheu foi o próprio Malagô e escolheu o técnico que ele queria desde que ele assumiu. Então, foi essa polêmica, resumidamente, do que aconteceu em relação a tudo isso.
Bom, esse é o caso da Itália, é um caso, complicado. O Ancelotti até deu entrevistas a meios brasileiros, o GE e a ESPN foram os principais, e ele falou sobre, essa proposta da Itália, que ele não considerou, a proposta, não considerou, negociar, porque ele já tinha um contrato para ele, era o compromisso e tudo mais. E é isso. Tem uma questão aqui que é importante também, que passou meio batido, que o filho do Pirlo, ele trabalha numa agência de gestão de jogadores, ele representa jogadores. O filho dele não é um agente licenciado, mas ele trabalha numa agência que faz esse tipo de trabalho. O filho do Maldini também. E isso é um problema, porque, claro, que cria ali um certo conflito de interesses, né? Se os dois estão dentro da seleção de alguma forma, isso geraria ali pelo menos um ruído. Nem o filho do Maldini, nem o filho do Pirlo são agentes licenciados, mas eles trabalham em agências de gestão de jogadores. Isso poderia ser um problema. Em 2016, o Marcello Lippi, famoso técnico da seleção italiana e de clubes italianos também, ele foi cotado para assumir o cargo de diretor técnico, esse cargo mais ou menos parecido com o do Maldini, e acabou não assumindo porque o filho dele era um agente licenciado de jogadores e se considerou que haveria um conflito de interesses. Então ele abriu mão de assumir esse trabalho. Ele nem chegou a assumir, ele era cotado, ele chegou a ser convidado, mas não assumiu. Então tem aí um caso anterior para usar de exemplo, mas eu repito, tudo isso foi usado para justificar não escolher o Pirlo, porque Malagô não queria o Pirlo. E eu até entendo não querer o Pirlo, acho que poderia ter sido melhor gerido isso, porque eles expuseram o Pirlo, expuseram o Maldini, o Leonardo, enfim, a forma do Malagô gerir isso foi caótica, problemática e mostrou que ele não parece melhor do que os dirigentes anteriores que levaram a Itália a esse caos todo que a gente está vendo. Então, esse foi o caso Pirlo. Acho que já dá para a gente passar para o próximo ponto aqui. Eu queria falar disso. Teve a entrevista também do Ancelotti, a gente até falou bastante sobre seleção no último programa aqui com o Caio Belandi. Teve muita coisa ali que a gente até esperava. Ele falou sobre o que ele esperava quando colocou o Neymar, e as coisas meio que se desmontaram. Ele é um cara muito de gestão, de elenco, então ele raramente faz críticas duras, mesmo que ele ache que ele errou. A gente até no nosso grupo de WhatsApp dos apoiadores, muita gente esperava que ele admitisse mais os erros. Aí a minha dúvida é mais, eu acho que até ele sabe como aquilo funcionou ou como aquilo não funcionou, mas ele não quer expor os jogadores. Ele tem esse estilo de não ser um técnico que atira. Talvez ele fale sobre isso quando ele se aposentar ou quando ele deixar a seleção brasileira de uma forma mais aberta. Eu acho que ele não vai falar isso hoje em dia. Ele não vai admitir, por exemplo, algo que eu imagino que aconteceu, que foi uma pressão dos jogadores interna para levar o Neymar, algo que ele talvez nem acreditasse tanto. Então, isso a gente só vai ver no futuro. O que ele falou também é que a geração Neymar, Casemiro e Danilo acabou na seleção. O Neymar falou esses dias, deu uma entrevista dizendo que o tempo dele na seleção acabou, e o Ancelotti meio que ratificou isso, que o tempo deles acabou mesmo. Não é nenhuma surpresa, eles têm 34 anos, né? É a geração 92. Eles jogaram juntos na base durante muito tempo, né? Nas categorias de base. Esse time de 92 chegou a ser campeão mundial sub-20. O Neymar participou do Sul-Americano sub-20 da categoria, mas no Mundial ele já estava jogando a Copa América, porque foi em 2011. Então ele jogou em janeiro o Sul-Americano junto com o Lucas ali. E no Mundial, nem ele nem o Lucas estavam no Mundial, porque eles jogaram a Copa América de 2011, naquele ano que o Brasil acabou eliminado pelo Paraguai nos pênaltis. Mas ele já estava na seleção principal naquela época, inclusive já como titular. Então, é o fim de uma geração. Ele falou sobre meio-campistas, a gente pode destrinchar um pouquinho mais quando chegar a data FIFA, a gente vai falar disso em mais detalhes. Vamos para o nosso prato principal, que é a FIFA. E acho que a gente precisa explicar o que é
esse plano da FIFA, né? Até o Renato Muschiuti aqui está falando: boa tarde, gente. Lobo, alguma chance de alguma confederação regional ir junto com a UEFA? A gente vai falar sobre isso. É possível, mas nesse momento a gente ainda não tem. Como é esse plano do FIFA Forward Enterprise, né? É um projeto. A FIFA sempre direciona dinheiro que ela ganha na Copa do Mundo, principalmente, para as federações nacionais. Esse montante estava previsto para ser na casa dos 8 milhões de dólares e vai ser, se esse plano for aprovado, de 20 milhões de dólares. E esse é um ponto importante, porque para muitas federações pequenas, sair de 8 para 20 milhões é uma diferença muito grande. Talvez não faça tanta diferença para o Brasil, ou para a Argentina, ou para a Alemanha, ou para a Inglaterra, ou para a Itália, mas para uma federação pequena, certamente isso influencia. Para pegar uma que entrou na Copa, para Curaçao, isso certamente tem diferença. Para uma seleção pequena da África, como a Mauritânia, certamente isso faz diferença. Esse é um ponto importante. A proposta é criar uma nova empresa, da qual a FIFA seria dona de 80%, e vender 20% para investidores externos. Esses 20%, se fala de 20% a 30%, mas a FIFA chegou a falar em 20% dessa empresa vendida para investidores externos. E isso permitiria uma entrada de dinheiro maior e, portanto, seria daí que viria o dinheiro para aumentar o repasse às federações. O Infantino aprendeu muito bem na escola Blatter, que por sua vez aprendeu muito bem na escola de João Avelange, de que dar importância para as seleções pequenas ou para as federações pequenas é uma forma de você se manter no poder, porque afinal são 211 federações. Então, eles sempre trataram, uma das formas que o Avelange conseguiu para se eleger lá atrás e vencer o domínio europeu que tinha na época, foi dar voz ou dar força para essas federações menores, principalmente com repasse de dinheiro. Isso foi algo que o Blatter manteve e o Infantino até aumentou. Ele tem ido além ainda nos repasses, tem aumentado sistematicamente, porque a FIFA tem ganhado cada vez mais dinheiro por sua competência mesmo. A FIFA hoje é uma referência em relação a marketing esportivo e vendas de direitos. E esse é um ponto importante que a gente vai voltar no final, quando a gente for falar sobre os motivos da FIFA para fazer isso, ou motivos do Infantino. Mas, basicamente, seria isso. Esses repasses seriam muito maiores para as federações, e é isso que ele está tentando usar para convencer essas federações. Mas a gente viu que a UEFA foi a primeira a se manifestar contra, foi uma manifestação dura, e aqui a gente precisa entender qual é a força do Infantino, né? O Infantino, ele tem bastante poder de negociação, porque ele depende muito de favores ali para outras federações. Então eu vou pegar um caso específico. Por que a Conmebol não se manifestou até agora sobre essa questão, sendo ela tão polêmica? E a UEFA rapidamente se manifestou. Aliás, a UEFA, a AFC da Ásia, a CONCACAF, que é América do Norte, Central e Caribe, todas essas se manifestaram. E elas mostraram preocupação. A UEFA foi muito dura, foi a que falou de maneira mais dura sobre isso, mas essas outras duas também mostraram preocupações, tanto a CONCACAF quanto a AFC, né, a AFC da Ásia. Por que a Conmebol, então, não se manifestou? A gente precisa lembrar do contexto político aqui. Alejandro Domingues, que é o presidente da Conmebol, está pleiteando que a Copa de 2030 aumente para 64 seleções. Por que ele quer esse aumento? A proposta, inclusive, é de um uruguaio, né? O representante do Uruguai na FIFA é quem fez essa proposta para aumentar para 64 seleções. Por que eles querem esse aumento? Porque a Copa de 2030, as sedes principais serão Espanha, Portugal e Marrocos, mas 3 jogos serão realizados na América do Sul como uma forma de homenagear os 100 anos da Copa.
Então vai ter um jogo no Uruguai, um jogo na Argentina e um jogo no Paraguai. Paraguai foi incluído nessa aí, graças ao Alejandro Domingues, que é paraguaio, inclusive. Então, esse era um ponto importante. Ele queria trazer um jogo de Copa para o Paraguai e conseguiu um joguinho. Isso não caiu tão bem, embora muitos dirigentes tenham gostado da ideia de pelo menos ter um jogo de Copa, porque isso impede a América do Sul de sediar a Copa do Mundo nas próximas 2 edições. Ou seja, quando você recebe um jogo de Copa, mesmo que seja um jogo só, ou 3, né, no caso do continente inteiro, o continente fica bloqueado pela regra de rotação de continentes, que é uma regra que cada vez faz menos sentido, mas que nas próximas 2 edições a América do Sul não pode se candidatar. E esse foi todo um movimento que a FIFA fez, porque em 2034 ela queria que a Copa fosse para a Arábia Saudita. Se a Arábia Saudita tivesse que concorrer com outros, seria mais difícil, ela teria que brigar por apoios. Como 2030 o favorito já era mesmo a Espanha, Portugal e Marrocos, porque uniu aí 2 continentes muito numerosos, aliás, os 2 mais numerosos da FIFA, a UEFA, que tem 55 filiados, e a CAF, né, a África, que tem 54, então basicamente eles já passam da metade de toda a FIFA, então era muito difícil concorrer contra essa candidatura, né, uma candidatura que envolve esses 2 continentes, mas a Conmebol poderia se candidatar a 2034, por exemplo. Mas ao receber esses joguinhos aí como essa migalha, ela fica proibida de se candidatar em 34 e em 38. E como em 2030 a Copa vai reunir a Europa e a África e África também ficam proibidas de competir pela sede da Copa de 34 e 38. Então, veja só, em 2034, não poderiam competir a CONCACAF, né, América do Norte, Central e Caribe, porque sediou em 2026, então não pode sediar em 30 e 34. Não podem África, Europa e América do Sul, porque sediarão em 2030. Sobrou para a Ásia e Oceania, só teve uma candidatura e só teve um prazo super curto para apresentar a candidatura, só a Arábia Saudita apresentou, a Arábia Saudita vai receber essa Copa de 34. Em 38, de novo, não pode ter a América do Sul, Europa e África. Então, aí volta a ser possível a América do Norte. E aí o Trump já falou que quer sediar de novo a Copa. Ele não vai mais estar na Casa Branca, né? O mandato dele acaba em 2029, mas ele quer que os Estados Unidos voltem a receber a Copa e é muito possível que receba, porque só a CONCACAF ou a Oceania é que podem receber essa Copa do Mundo. Não parece ter interesse da Oceania, então é muito provável que aconteça. Mas isso só para explicar que o nosso Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, precisa do apoio do Infantino. Ele precisa do apoio do Infantino para tentar fazer com que a proposta de 64 times seja aprovada. Então ele não vai se manifestar, a Conmebol não vai se manifestar contra essa iniciativa da FIFA de vender parte dos direitos econômicos para investidores externos. Esse é o contexto político para a gente entender por que a Conmebol provavelmente vai ficar calada, e se não ficar calada vai ser para apoiar. Então esse é o contexto. Mais uma coisa importante que a gente precisa lembrar. A UEFA, claro, é uma opositora muito forte, né, do Infantino, então ela claramente vai ser contra. A gente tem o contexto da Copa do Mundo ter enfraquecido muito o Infantino, no sentido de que teve aquele episódio do Balogun, ele recebeu o cartão vermelho nos 16 avos de final e recebeu um perdão, ou na verdade uma suspensão do cartão para a fase seguinte. Ele fica 1 ano em probatório e não precisou cumprir a suspensão automática contra a Bélgica. Não adiantou nada porque os Estados Unidos foram estraçalhados pela Bélgica, mas foi um episódio que deixou uma imagem muito negativa, porque o Trump admitiu ter pedido para o Infantino para retirar esse cartão ou suspender o cartão, enfim, fazer alguma coisa. O Infantino se defendeu dizendo que o comitê disciplinar é autônomo, é independente e tudo mais, mas isso aí é a mesma coisa da CBF falar que o STJD é um órgão independente. É um órgão independente até a segunda página, porque o STJD, tal qual o comitê disciplinar da FIFA, são órgãos que estão ligados às federações, né?
Então, não tem muito sentido. O STJD, muita gente acha que faz parte do judiciário. Não tem. Ninguém ali é concursado. É todo mundo escolhido a dedo pelas pessoas das federações. Então, não tem nada muito de judiciário ali. Na verdade, é um órgão que tem um verniz judiciário. Tal qual o comitê disciplinar não é exatamente um órgão independente, ele tem ligação com a FIFA, então é claro que ele está submetido a algum tipo de pressão da FIFA. Esse caso deixou uma marca muito grande e deixou ali uma rusga e também uma mancha para o Infantino ter que lidar, né? Se a FIFA já se dobrou ao Trump uma vez, por que não se dobraria ao dinheiro da família dele? E eu tô falando aqui da família do Trump porque isso aqui tem a ver com essa confusão toda. Uma das questões é que o investidor, o suposto investidor que a FIFA diz ter, e ela quer vender esses 20 milhões, aliás, esses 20% dos direitos comerciais para uma empresa, e esses 20% seriam na casa de 4 bilhões de dólares, então, portanto, a empresa teria um valor de mercado de 20 bilhões, mais ou menos. O investidor seria a Thrive Eternal, uma holding que pertence a Josh Kushner, irmão de Jared Kushner, que por acaso é genro de Donald Trump. Então veja só, a empresa que quer investir na FIFA é do irmão do genro do Trump. Então assim, ligações perigosas, né? É uma ligação perigosa. A FIFA se dobrou ao Trump lá no caso do Balogun. E agora o dinheiro de alguém da família do Trump, né, de certa forma, quer comprar uma parte da FIFA, ou pelo menos os direitos econômicos da FIFA. É bom lembrar aqui que a gente está falando, na verdade, a FIFA criaria uma empresa, colocaria os direitos dos principais campeonatos que ela tem, no caso, Copa do Mundo masculina e feminina, e Copa do Mundo de clubes masculina e feminina. Esses direitos, tanto direitos de TV, comerciais, licenciamento, tudo isso ficariam dentro dessa empresa. E aí essa empresa é que os investidores teriam 20%. A FIFA como entidade não pode ser privatizada, mas ela criaria uma empresa que essa empresa teria participação de investimentos externos. A Thrive, ela é uma Permanent Holding Company. O que significa isso? Ela compra para manter as empresas. Então, ela não é uma hedge fund, né? Uma empresa de investimentos que compra uma empresa para esperar valorizar e vender. Então, uma vez vendido, você não consegue voltar atrás. Esse é um ponto importante. Então, assim, você sabia que quem está querendo comprar é o irmão do genro do Trump? Eu acho que isso já deixa uma coisa aí. Se você quiser comentar, comente sobre isso aí que a gente vai ler depois. E bom, tem mais algumas coisas, né? Cada federação que aprovar, que concordar com essa venda vai receber até 20 milhões de dólares imediatamente em 2027. E esse aumento vai ser gradual para chegar até 66 milhões no total. E pode chegar até 86 milhões no período nos próximos ciclos. Isso é uma promessa da FIFA, somando todos os ciclos, né? Passando os ciclos da FIFA são de 4 em 4 anos, né? A FIFA, em geral, tem prejuízo durante 3 anos operacional, mas tem um lucro gigantesco no ano da Copa que compensa todos os outros. Por isso que a FIFA, até fiscalmente, ela se coloca em ciclos de 4 anos para medir o sucesso dela dentro desses 4 anos. Porque nos anos, por exemplo, imediatamente antes e imediatamente depois da Copa, ela sempre tem prejuízo operacional. Mas ela tem um lucro operacional muito grande na Copa que compensa, por isso que ela também tem boas reservas financeiras dentro da entidade. Algumas federações podem sair, então, de 8 milhões, que seria o repasse prometido para o próximo ciclo, para 20 milhões. É bastante grande. E aí tem uma questão que o jornal The Times, e esse é um ponto importante para falar do The Times aqui, eu vou aproveitar. O The Times foi quem furou
deu essa notícia exclusiva de que a FIFA estava planejando fazer essa mudança, né? Esses investimentos aí, abrir para uma firma de investimentos. E a FIFA não parecia estar disposta a falar sobre isso agora. Mas como o The Times furou, né, e falou sobre isso, a FIFA teve que se pronunciar, porque aí já tinha gerado reações da UEFA e ela basicamente confirmou tudo. Algumas coisas ela não confirmou, por exemplo, uma coisa que o The Times que trouxe na sua reportagem, que ouviu de pessoas próximas ali de dentro da FIFA, é que o Infantino hoje ele recebe um salário anual de 6 milhões de dólares. E ele seria o comissionário ou comissário dessa nova empresa, que é a FIFA Forward Enterprises, e ele seria uma espécie de CEO ou comissário, e teria um salário, adivinha só, na casa de 64 milhões, que seria algo... na verdade, eles falaram que seria algo similar aos comissários da NFL ou da NBA, enfim. O da NFL recebe 64 milhões. Essa é a comparação. Então, ele aumentaria em 10 vezes o seu salário. A FIFA, claro que não confirmou isso, mas disse que sim, se essa empresa for criada, se for aprovado, será alguém da FIFA que vai liderar. O Infantino receberia esse cargo depois do mandato dele acabar, se ele for reeleito em 2027 até 2031, ele receberia esse cargo e ficaria nesse cargo meio que ad eternum, porque aí dependeria do investidor privado, não dependeria de eleições, e, portanto, ele meio que se eternizaria na FIFA. Esse é um ponto importante também. Esse fator financeiro é muito grande e ele teria um poder muito, muito grande. Acho que a gente precisa entender um pouco sobre isso. Algumas entidades esportivas trabalham mais ou menos nesse modo. Um exemplo é a Federação Internacional de Vôlei. A Federação Internacional de Vôlei fez mais ou menos isso, criou uma empresa com todos os seus principais direitos ali comerciais e vendeu parte para um fundo de investimento chamado CVC, que fez o mesmo, inclusive, em La Liga e também na Ligue 1 francesa. La Liga da Espanha e a Ligue 1 da França. Isso é relativamente comum, a Itália vira e mexe cogita fazer isso. Chegou a se cogitar fazer isso na Alemanha, mas na Alemanha os protestos foram muito vorazes e eles desistiram da ideia. Mas isso é uma ideia relativamente comum de se fazer. Você pega os direitos comerciais daquela entidade, que são o que mais vale, e vende uma parte para os investidores que esperam recuperar isso no longo prazo, né? Isso aconteceu aqui no Brasil também. Se a gente pensar a FFU, a antiga LFU, um dos dois grupos, né? A gente tinha a Libra e a LFU, que agora é FFU, que é Futebol Forte União. Ela também vendeu uma parte dos seus direitos para investidores, direitos comerciais, de transmissão. Então, eles criaram uma empresa da qual os clubes são sócios e essa empresa de investimentos também é sócia e comprou, iria ser 20%, e aí alguns clubes diminuíram essa porcentagem aí, algo entre, alguns clubes são 15%, 17%, 12%, 8%, isso variou. O único clube da FFU que não vendeu, até porque entrou depois, embora isso tenha sido cogitado na época que ele entrou, foi o Corinthians. Ele não tem, é o único da FFU que não tem parte dos seus direitos vendidos e é por 50 anos. Então, assim, isso é relativamente comum. A Fórmula 1 também é um exemplo que muita gente tem usado e eu acho que é bom pontuar aqui que tem diferenças bem grandes. A Fórmula 1 pertence os direitos comerciais da Fórmula 1, eles são privados, eles pertencem a uma empresa que chama Liberty Media, é uma empresa que comprou em 2017, lá do Bernie Ecclestone, e ela comprou esses direitos comerciais. Mas como que funciona a Fórmula 1? Como é que é a governança da Fórmula 1? A Fórmula 1 tem o chamado Pacto de Concórdia. Esse pacto é o que dá às equipes uma força muito grande, inclusive de veto a qualquer mudança, seja de regulamento, ou mudança comercial, ou qualquer mudança administrativa. As equipes têm um poder muito grande para impedir algo que elas não querem. Então, você não faz uma mudança na Fórmula 1 sem que as equipes aprovem. Então, a gente está falando da Mercedes, da Ferrari, da Red Bull, de todas essas equipes,
da Haas, da Alpine, enfim, todas elas. Inclusive, foi um dos grandes temas que aconteceu recentemente sobre isso, foi a entrada de uma 11ª equipe. Eram 10 equipes, e a entrada da 11ª foi uma grande novela. A Andretti americana, empresa que já participa de automobilismo nos Estados Unidos há muito tempo, em várias categorias, né? Ela queria entrar na Fórmula 1, as equipes da Fórmula 1 não gostaram muito da ideia, porque elas teriam que dividir o bolo por mais um, né? Em vez de dividir entre 10 os dinheiro de comercial, de direitos de TV, licenciamento, tudo isso. Hoje se divide entre 10, se dividiria entre 11. E aí só conseguiram a aprovação, embora a FIA, por exemplo, que é a Federação Internacional de Automobilismo, quisesse essa 11ª equipe, fez força e não conseguiu, porque as equipes barraram e falaram não. Só se chegou a um acordo quando essa 11ª equipe, a proposta saiu das mãos da Andretti e foi para as mãos da Cadillac, que na verdade é uma empresa do grupo Chevrolet, General Motors, né? E aí as empresas, as equipes se convenceram que a entrada de uma fabricante, né, de uma fábrica, seria importante para a Fórmula 1. Então, é uma fábrica americana, é uma montadora, né? Então, isso passou a ser convencido, os outros se convenceram que isso seria uma forma de tentar aumentar esse bolo. Então, no longo prazo, eles não perderiam. Mas isso é para mostrar que as equipes têm um poder imenso. Esse caso da FIFA é muito diferente, porque a FIFA ficaria com poder absoluto. As federações não teriam esse poder enorme. Então, assim, por exemplo, no Pacto de Concórdia, a Ferrari, que é a equipe mais tradicional do grid, tem poder de veto em vários aspectos do campeonato, de regulamento e de mudanças comerciais e tudo mais. Seria como se as, digamos, campeãs do mundo pudessem ter veto para qualquer medida. Isso não acontece na FIFA, isso não vai acontecer nesse modelo. Aliás, o modelo de governança que a FIFA vai ter com essa proposta não está claro, né? A FIFA vai ter, dentro dessa empresa nova, 80% supostamente vai ser da FIFA, 20% dos investidores. Eles dizem que os investidores não vão ter poder de gestão, eles não vão poder mudar as questões de regras e de número de campeonatos, número de seleções, enfim, tudo isso, frequência do campeonato. A FIFA diz que esses caras não vão ter poder de fazer isso. Mas a FIFA diz que quem vai gerir essa empresa, além do CEO, do comissário, teria uma espécie de comissão de pessoas, que aí uma parte disso certamente seria dos investidores, a gente não sabe quantos, e a gente não sabe quem seriam esses representantes. Então, na verdade, a governança é muito nebulosa. A gente não sabe como seria a governança dentro dessa empresa. E esse é um ponto importante, porque a FIFA não deixou isso claro. E mais do que isso, ela fez uma ameaça. Quem não aderir ao programa até o dia 19 de setembro não vai receber o valor integral. Ou seja, para você receber esse valor que está sendo prometido, de até 20 milhões de dólares, você precisa aderir antes do dia 19. Isso porque a FIFA, para aprovar esse plano, precisa de pelo menos mais da metade das federações que votem a favor disso. E mais uma aprovação dentro do Conselho da FIFA. Isso tudo são processos burocráticos. A FIFA, em geral, atropela esses processos burocráticos porque ela distribui dinheiro loucamente e as federações votam como ela quer. Mas dessa vez, talvez a coisa não seja tão fácil assim, porque a UEFA declarou que vai boicotar a partir de agora, decidiu... agora voltou aqui, a imagem para mim voltou. Quem não aderir até o dia 19 de setembro não vai receber 100% do dinheiro, vai perder 75% desse dinheiro. Esse é um ponto importante aqui, porque sem esse dinheiro, é claro, as coisas mudam muito. E essa discussão era muito importante. Uma das coisas que a Federação Asiática, a AFC, a Federação da América do Norte, Central e Caribe, a CONCACAF, colocaram em seus comunicados é que eles ficaram surpresos de ficar sabendo disso pela imprensa e que não houve nenhuma discussão interna. Vamos lembrar que a FIFA faz anualmente
um encontro, né, anual da UEFA, da FIFA, para discutir, né, o congresso anual da FIFA. O desse ano foi antes da final da Copa do Mundo. Teve essa reunião, na verdade até teve um antes também da Copa, que foi também lá nos Estados Unidos, e não houve nenhuma discussão sobre isso. Então a FIFA estava deixando isso por baixo dos panos. Talvez o plano do Infantino fosse trazer isso só depois da eleição do ano que vem, quando ele já teria garantido mais 4 anos. Mas esse dado vazou, e certamente vazou porque tem gente na FIFA insatisfeita. E eu vou voltar a algo que eu falei aqui no começo. A FIFA é vista como uma referência em vários aspectos entre profissionais. A gente questiona muito a liderança da FIFA, né, Infantino, como era também com o Blatter antes, ou o Avelange antes, ou todos os outros antes também. Mas hoje em dia, a FIFA é uma das maiores multinacionais do mundo, inclusive com alguns dos melhores cérebros trabalhando lá dentro da FIFA. A gente tem profissionais que são muito gabaritados e muito cotados, que saem de multinacionais para trabalhar na FIFA dentro da área administrativa, financeira, marketing, de compra de direitos, compra e venda de direitos, tudo isso. A FIFA tem alguns profissionais que são referências, e dentro do esporte mundial, a FIFA é vista como uma referência tanto da venda de direitos, que é uma das que mais maximiza o valor recebido pelos seus direitos de transmissão, por exemplo, e de licenciamento, de tudo isso, e também de marketing esportivo. Algumas das maiores figuras do marketing esportivo trabalham na FIFA hoje. Então, existe muita gente competente dentro da FIFA, e é por isso que ela sobrevive, porque mesmo com as decisões estapafúrdias dos últimos 100 anos aí de FIFA, ela consegue se manter porque as pessoas que são muito boas lá conseguem fazer as coisas funcionarem, como essa Copa de 48 seleções, por exemplo, que era um pesadelo logístico, e aconteceu, e dentro dos problemas meio que deu tudo certo, né? E a Copa foi um sucesso. Apesar de todos os problemas, a Copa foi um sucesso tanto do ponto de vista de campo, né, de desempenho em campo. A gente viu ótimos jogos, ótimos desempenhos, a gente não viu a queda que muitos, como eu mesmo, temia que acontecesse, queda técnica, e a gente viu um sucesso comercial também, que isso também é importante, né? A FIFA sabe que isso é muito importante. Agora, essa é uma questão importante. A UEFA definiu que vai boicotar todos os torneios da FIFA. Isso inclui, inclusive, eles vão começar pelo torneio Sub-20, a Copa do Mundo Sub-20 feminina. Segundo a UEFA, eles não mandarão representantes. Isso aqui é importante porque ontem, nesta quarta-feira, a Federação Tcheca, né, da República Tcheca, que a gente agora chama de Tchequia, né, manifestou apoio a essa proposta do Infantino, que é uma federação ligada à UEFA, né? Mas hoje teve uma reunião de emergência da UEFA, e agora a UEFA decidiu, segundo eles, de forma unificada, em bloco, de realmente boicotar todos os torneios da FIFA, inclusive os de base, feminino, masculino, de praia, de areia, enfim, tudo isso. Não é mais uma ameaça, segundo eles, é uma decisão que todas as 55 federações não vão participar de competições FIFA enquanto esse plano estiver ativo, ou pelo menos estiver em pauta. E a condição para recuar é a seguinte: o boicote só cai se a proposta for abandonada em sua garantias vinculantes de que a FIFA nunca mais abrirá sua governança ou competições à propriedade privada. É muito forte isso, assim. A UEFA está sendo muito dura. Até vou pegar o comunicado da UEFA aqui sobre isso, porque tem coisas muito, muito boas aqui para a gente ver. Então, isso aqui está no comunicado da UEFA. A Copa do Mundo não pode ser tratada como um produto de investimento.
nenhuma parte dela deveria jamais ser entregue a investidores privados. A Copa do Mundo não está à venda. É irresponsável e indefensável que a proposta de tamanha importância tenha sido concebida em segredo e levada à beira da aprovação sem qualquer consulta significativa. Uma abdicação do dever da FIFA como guardiã do futebol mundial. Isto não é uma decisão democrática. Aqui eles estão citando decisão democrática entre aspas, porque foi o que a FIFA disse. Mas governança pela intimidação. Um ato de coerção digno de uma instituição indigno de uma instituição encarregada de zelar pelo jogo global. No instante em que investidores externos adquirirem participação nas competições da FIFA, o futebol muda para sempre. Cada decisão deixa de ser guiada pelo que é melhor para o jogo e passa a ser guiada pelo que é melhor para os acionistas. Enquanto a Europa tiver voz, a Copa nunca estará à venda. Muito fortes as palavras da UEFA, né? A UEFA ela sempre tem sido uma opositora muito grande e ela tem liderado agora esse processo. Vamos ver se esse bloco vai ser unificado. Vamos lembrar que o voto nesse tipo, em qualquer votação da FIFA, o voto não é da confederação, não é da UEFA, é das federações. Então, individualmente, as federações podem decidir apoiar se elas quiserem, mas, teoricamente, a UEFA fechou uma posição para não ter nenhum voto a favor disso, né? Então, esse é um ponto importante. Agora, acho que vale também a gente falar sobre os outros pontos, né? Assim, quem são os outros atores nessa dança toda da FIFA. A gente falou da Conmebol, que não vai apoiar, aliás, não vai ser contra essa proposta, porque o Alejandro Domingues depende totalmente da FIFA. E agora eu posso falar um pouco da CONCACAF. A CONCACAF, que acabou de sediar a Copa do Mundo, tem como presidente Vitor Montagliani. Ele é um canadense. Ele é visto por muita gente como um possível candidato a presidente da FIFA no futuro. Por enquanto, ele está mais preocupado em se reeleger dentro da CONCACAF em 2027, mas muita gente vê que ele quer ser presidente da FIFA em 2031. E ele quer ser presidente da FIFA se afastando do Infantino, ficando distante. Durante todo esse processo de sede da Copa, ele nunca foi muito próximo, diferente do Trump, por exemplo, que sempre foi muito próximo do Infantino, e a Federação Americana meio que deixou isso acontecer, né? E a Federação Canadense e a CONCACAF como um todo, liderada por um canadense, sempre tentou algum tipo de distanciamento. Então essa é uma estratégia dele também para já, desde agora, se desvincular do Infantino, para pensar talvez em 2031 ser um candidato. E aí a gente vai partir para uma outra federação. A CAF, a Federação Africana de Futebol, é dirigida por Patrice Motsepe. Ele é um sul-africano e ele, enfim, é um empresário já bastante famoso no continente, é um homem com muita influência dentro do continente africano. Ele também quer ser presidente da FIFA em 2031, mas ele tem um outro caminho em relação ao presidente da CONCACAF. Ele quer fazer isso com o apoio do Infantino. Por quê? O Infantino deve se reeleger em 2027, pelo menos essa era a ideia dele, e ficar até 2031. Depois disso, pelos regulamentos aprovados pela FIFA, ele não poderá se reeleger mais uma vez. Ele chega no limite de mandatos que ele pode ter. Então, o Motsepe quer conquistar o apoio do Infantino para sua candidatura, para ele ser o presidente da FIFA a partir de 2031. Essa é a ideia do Motsepe, então é muito provável que a gente não veja a CAF, né, a Federação Africana, se opondo a essa ideia do Infantino. E aí tem um outro fator, né? A África tem muitas federações pequenas que gostariam muito de contar com esse dinheiro a mais.
Então, esse também é um ponto importante. E a AFC, que é a Federação Africana, Asiática, perdão, ela é comandada pelo Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, que é do Bahrein. Ele tem uma relação razoável com o Infantino e com a FIFA. Ele não é exatamente o mais próximo da FIFA em relação a, por exemplo, os catares e os sauditas, que são muito próximos do Infantino. O presidente da AFC, o Salman bin Ibrahim Al Khalifa, não é tão próximo assim do Infantino, e aí ele decidiu se manifestar contra. A Ásia também tem muitas federações pequenas e que certamente vão gostar desse aumento de receita. Porém, há também federações como a japonesa, a chinesa, a coreana, que são politicamente fortes e que talvez não gostem tanto dessa ideia, justamente por a questão da governança, né? Então, isso é para dar um panorama aqui do que a gente já está falando em relação a essa proposta, porque ela vai ter que ser votada na FIFA e ela vai precisar de apoio de mais da metade dos países. Se, por exemplo, a UEFA realmente for unificada e não dar 55 votos a favor, vai dar 55 votos contra, a gente já chega ali num número grande. E aí tem que ver, por exemplo, se a CONCACAF vai aderir ou não vai aderir, né? A África, que é o maior fiel da balança pelo número, né, de federações, tem 54 federações, pode ser um fiel da balança também. Na Ásia, a gente tem 47 federações, se eu não me engano, e também tem um número bastante razoável. A Conmebol não tem um número grande, tem apenas 10, mas tem uma influência grande, né? Porque são seleções de peso, né? Brasil, Argentina, Uruguai, especialmente, são federações de muito peso, são campeões do mundo, então tem politicamente muito peso. Eu até fiquei na dúvida se a CBF poderia se manifestar, porque para a CBF talvez isso não interesse muito, essa mudança não seja boa, mas a CBF, em geral, costuma seguir o bloco. Então, se a Conmebol não se manifestar, é muito provável que a gente não veja nenhuma manifestação da CBF também em relação a isso. Esses são pontos importantes, assim, a CONCACAF entrou na onda das críticas, também foi crítica, a AFC também foi crítica, mas a gente só viu agora uma manifestação de fato de boicote da UEFA. Se esse movimento tiver mais adesão, como perguntaram, tem possibilidade de ter mais adesões em relação ao boicote? Eu acho que até tem, mas a gente vai ter que esperar para ver um pouco como vai ser. Por enquanto, é só a UEFA mesmo que está se manifestando de fato contra, né, essa ideia, né? A votação deve acontecer muito em breve. A FIFA deu às federações um ultimato, ela mandou uma carta, né? Eu tive acesso a essa carta, e o prazo é até 19 de setembro para que elas decidam, né? E aí a gente precisa entender qual vai ser o cenário. O Infantino vai recuar e engavetar essa ideia? Ou vai tentar provocar um racha e levar isso à votação e tentar a sorte? Porque também tem esse aspecto. Se a FIFA levar isso à votação e perder, o Infantino perde muita força, e aí talvez para a próxima eleição, que agora é em 2027, o Infantino não tem uma reeleição certa como a gente via até antes da Copa. Esses movimentos, desde a Copa do Mundo, enfraqueceram muito o Infantino. E esse pode ser a corda indo longe demais e ter estourado. Aqui eu vou entrar na análise antes da gente conversar um pouco aqui no chat. A FIFA pode ter ido longe demais. E me parece que é uma leitura que tem sido muito feita em vários lugares, que, assim, esticar essa corda parece ter sido um pouco demais. A FIFA do Infantino não precisava disso. Como eu falei ao longo do programa, a FIFA é vista como uma entidade que tem muita competência para extrair o dinheiro. Então, ela está sempre muito próxima ao teto do que ela pode receber. Ela tem aumentado a sua receita, é verdade. Lá no Sport Insider, onde eu também trabalho, a gente fez um relatório da Copa que mostra que as receitas da FIFA têm aumentado, e a projeção
que já era muito boa para essa Copa, foi superada, né? A projeção era de 13 bilhões e vai bater em 15 bilhões de receita esse ano do ciclo, então é muito, muito grande. Mas eu acho que esse ponto talvez ele tenha ido longe demais. E esse ponto, e aqui que eu vou fechar essa parte, essa pode ter sido a ruína de Gianni Infantino. Essa ideia passa um pouco do limite e talvez ele tenha comprado uma crise que ele não imaginava, porque agora a reação que está existindo eu acho comparável ao que a gente viu quando rolou a Superliga, quando aqueles 12 clubes europeus se juntaram para formar uma liga nova e se desvincular da Champions League, né, da UEFA, e criar uma liga própria que seria meio fechada. Aquilo ali foi um movimento muito forte e que gerou uma consequência muito grande. A UEFA se fortaleceu muito ali, porque ela foi evidentemente contra, ela era a maior prejudicada, e agora a gente viu um fortalecimento das governanças, se criou o órgão regulador dentro da Inglaterra muito por causa daquilo. Então hoje é basicamente impossível, do ponto de vista jurídico, criar uma nova Superliga, e eu acho que a FIFA pode ter entrado num buraco por causa disso. Um buraco de governança, estou dizendo, né? Talvez o Infantino se complique, talvez uma eleição que seria muito fácil para ele, ele pode estar arriscado, eu acho que ele ainda é favorito, mas já se fala do Nasser Al-Khelaifi, atual presidente do PSG e da Associação de Clubes Europeus, pode ser candidato. Ele não quer, os relatos que a gente sabe é que ele não quer concorrer à FIFA, mas, enfim, a UEFA tem articulado para achar um nome que seria um concorrente para o Infantino na próxima eleição. Talvez não seja suficiente para tirar o Infantino de lá. Uma reportagem do The Times já tinha falado sobre isso durante algumas semanas atrás, e agora, inclusive, eu vou dar o nome do repórter que deu esse furo sobre toda essa questão, que é o Martin Ziegler, que ele deu esse furo lá no The Times, o jornal britânico, sobre essa questão da venda do licenciamento da Copa, e que obrigou a FIFA a se posicionar e criou todo esse mar aqui de reações, né? Acho que as coisas, talvez esse tenha sido um ponto de não retorno. Isso é uma questão que a gente vai ver ainda o que aconteceu. Mas eu acho que esse pode ser um ponto de inferência, né? Pode ser um ponto de mudança que talvez o Infantino compre uma crise que ele não tinha. Vou ler um pouco o que vocês estão falando aqui para a gente conversar ainda nesses próximos minutos sobre isso. Mandar um salve aqui para o Diego, que mandou saudações corintianas. O Giovanni Lima Montenegro, que mandou boa tarde, passando para deixar o like e ficar na companhia aqui. Mandou um abração. O Vini C. Beber mandou abraços de Bremen. Grande abraço, direto de Bremen. E ele pergunta se a FIFA ainda vai manter esse status de associação não lucrativa. Então, essa empresa seria separada da FIFA, né? A FIFA já fez isso algumas vezes e a FIFA manteria o status como ela tem, mas basicamente seria uma FIFA desidratada, né? Porque ela perderia o seu maior ativo comercial, que estaria dentro dessa outra empresa. Esse é um movimento relativamente comum de se fazer, como eu falei, a Federação de Vôlei fez isso, e teve outras, as federações de cricket, tanto da Índia quanto da Inglaterra, fizeram isso também, mas são situações muito diferentes. Todos esses, mesmo a Fórmula 1, viviam um processo de crise, né? O vôlei precisava crescer, não conseguia crescer. O cricket também, né? Ele é um esporte muito massivo, mas muito localizado, né? Ali na Índia, no Bangladesh, Paquistão, tal, e Reino Unido. E eles não tinham, eles estavam tentando crescer e usaram esse investimento para tentar crescer. A Liberty Media, quando compra a Fórmula 1 estava em baixa, né? Vinha dos anos Bernie Eccleston, que estava ignorando o público jovem, redes sociais, produção de conteúdo, né?
quando a gente viu o Drive to Survive, por exemplo, foi uma iniciativa da Liberty que funcionou muito para atrair um público novo. Então, todas essas iniciativas, elas estavam em algum momento de crise, no sentido de que elas tinham um problema para o esporte, para crescer. Então, usaram esse investimento para crescer. A FIFA não vive esse momento, muito pelo contrário, ela vive o seu melhor momento em termos financeiros da história, ela tem um caixa muito grande, o caixa dela tem muitos bilhões ali, ela tem receitas super altas e ela consegue pagar muito. Esse programa de financiamento das federações paga muito dinheiro para as federações, então meio que não tem motivo para a FIFA fazer isso. Ela já é uma instituição de referência em todos os aspectos importantes para o esporte, em relação a comercial, né, sentido de licenciamento, venda de direitos e também de marketing esportivo. E ela já tem o maior, talvez a gente possa comparar com a Olimpíada, mas o maior evento de esportes do mundo, que é a Copa do Mundo. Então, não parece ter um motivo sólido para você criar uma empresa com investimento externo. Meio que a FIFA já chegou no limite, assim, ela provavelmente vai conseguir um pouco mais, tem a desvalorização da moeda, então isso vai aumentando o valor nominalmente, mas me parece que não tem um motivo muito sólido, a não ser um benefício muito pessoal do Gianni Infantino. O Fernando perguntou, o Bonsa tá com 2 meses de férias? Não, pô, foi só essa semana passada e essa, né, logo depois da Copa ele tirou aí uma folguinha. Eu vou tirar uma folguinha também, mas vai ser só no final de agosto. Mas vai chegar também esse momento. O Fabito Moino, grande Fabito Moino, que é nosso apoiador. Antes, deixa eu responder. O Kamen Rider Black Sun. Boa tarde, Lobo. O Stein e a mim não fazem parte desse novo projeto. Então, na verdade, o Stein deixou o meio-campo, ele é nosso fundador, sempre será nosso fundador e sempre será parte do meio-campo de alguma forma, mas ele está cuidando de outras coisas na vida dele. O Yamin tem um outro trabalho e o Yamin também continuará sendo parte do nosso projeto quando ele quiser e quando ele puder também, né? Ele tem um trabalho no horário comercial e não permite que ele participe muito, mas a gente já falou com ele, quando ele quiser participar, quando ele tiver disponibilidade para participar, ele vai estar aqui, mas nenhum dos dois hoje pode, né? Assim, o Stein é um cara que sempre vai participar eventualmente daqui, quando ele quiser e quando tiver um assunto que a gente, enfim, pode chamar ele para participar. O Stein sempre tem questões importantes, mas ele optou por fazer outras coisas da vida também, faz parte. Eu tenho que fazer outros projetos também para sobreviver aqui, porque o meio-campo, por enquanto, ainda não paga nossas contas. A gente espera chegar lá um dia e a gente poder se dedicar mais para o meio-campo. Mas, enfim, ele está cuidando de outros projetos, assim como o Yamin. Então, a gente vai tocando aqui como dá. E o Fabito Moino, ele falou, o Felipe Melo da Silva também mandou um boa tarde. O Fabito Moino mandou, esse aumento de 64 foi manifestado pela Conmebol. Mas não é difícil de pensar que, na verdade, é da própria FIFA, como ela, em teoria, não pode atiçar muito isso por agora. Vem por meio de uma confederação. Certamente a FIFA quer isso, viu, Fabito? Mas foi mesmo do Uruguai que, na verdade, teve esse motivo que eu até comentei durante o programa. Eles querem aumentar o número de jogos dentro da Copa do Mundo de 30, que eles têm um joguinho só por país. Eles querem ter pelo menos um grupo em cada país, né? Um grupo inteiro em cada país. A Argentina é um país muito grande. Esses 3 países certamente conseguiriam receber a Copa inteira. Se a Conmebol fosse um pouco melhor gerida, talvez brigasse para sediar essa Copa em 2034 ou 2038. Mas o Alejandro Domingues é essa incompetência total. E o Fabito ainda fala, nada me tira que essa ideia idiota de 3 jogos na América sejam da mesma categoria da ideia de 16 grupos de 3, que era a original de 48 seleções. Aí quando vem uma ideia menos pior, é mais fácil de gestão. Pode ser. O Paulo Guerreiro fala que Estados Unidos é a polícia do mundo. Se a pessoa que tem o FBI na mão quer comprar, talvez seja melhor vender, principalmente sabendo como o futebol é tocado. É que eu acho que dessa vez não vai ser bem assim. Vamos lembrar, esse caso do FBI é importante falar. O FIFA Gate tem tudo a ver com o FBI, foi uma investigação que passou pela FBI, pelo Departamento de Justiça americano, lá em 2015, o grande foco inicial e que surgiu essa investigação foi compra de votos para as Copas de 18 e 22, né?
Estados Unidos era candidato a sediar a Copa de 22 e foi uma surpresa o Qatar ter ganhado. O Qatar não era favorito e acabou ganhando ali, foi surpreendente. Essa votação foi no final de 2010, dezembro de 2010. E isso criou uma investigação. Na verdade, já existia alguma investigação interna em relação ao Chuck Blazer, que era um americano, que até já morreu, e ele foi dirigente da CONCACAF, e ele cometeu evasão fiscal. Ele já estava sendo investigado por isso, e aí, enfim, quando entrou essa investigação do FBI, ele passou, eu já até escrevi sobre isso lá no nosso antigo site, como foi o papel do Chuck Blazer. Ele vestiu microfones, né, escondidos, e levou em reuniões da FIFA, então por isso que eles tinham muitas provas de como os esquemas eram feitos. Muito do dinheiro, e aí é uma loucura, né? Os caras lavaram dinheiro via Miami ou via bancos americanos, e isso levou a muitos dirigentes serem presos, inclusive o José Maria Marim, brasileiro, foi preso naquele dia na Suíça, e outros, como o Marco Polo Del Nero, poderiam ter sido presos e não foram, mas eles estavam entre os investigados. Como eles não foram, provavelmente existe um documento, e a gente destrinchou na época, que eles estavam entre os acusados, mas eles só se eles saírem do Brasil e forem presos que isso vai acontecer. Por isso que Marco Polo Del Nero e Ricardo Teixeira não podem deixar o país, porque senão eles podem ser presos pela Interpol e responder esses processos nos Estados Unidos, enfim. Então teve tudo isso. Eu acho que dessa vez tem menos a ver com o FBI, tudo isso, até porque o Trump desmantelou muito do FBI e do próprio Departamento de Justiça do Trump, é outra coisa hoje. Então, eu acho que até tem menos a ver com isso. O Trump acha que pode fazer qualquer coisa, independente de tudo. Então, o irmão do genro do Trump quer ser o dono aí, só que eu acho que a resistência a isso vai ser muito grande. Os clubes também acharam que poderiam fazer a Superliga e não daria nada, porque eles são ricos e poderosos. Nem sempre é assim, nem sempre é assim. E eu acho que a reação dessa vez está sendo muito maior. E vai ser difícil para atropelar isso. Talvez eles consigam aprovar, mas isso vai criar uma instabilidade muito grande para a FIFA daqui por diante. O Vitor Carvalho está falando que é nosso membro também. O Roger Godel na NFL já é muito amado pelos fãs. Pelo visto, Infantino quer ser igual, mas enchendo o bolso de grana. Isso certamente. O Mr. PD Silva, que também é nosso membro, está falando: tenho 43 anos e falo com sinceridade. Acompanhar futebol e continuar curtindo o esporte tem sido um tour de force. Tudo bem que o meu Vasco não ajuda, mas olha, Silva, nós temos mais ou menos a mesma idade, eu tenho 42. Às vezes é difícil mesmo, mas eu tenho esperança, na verdade, porque eu acho que quando tem reações como a gente está vendo agora, eu acho que ainda tem esperança. O Cleginaldo, maldito capitalismo tardio, tá aqui o Augusto também, o Vinícius Par falando: todas as maracutaias que os outros faziam por baixo dos panos, o Infantino faz às claras. Legalizaram a corrupção. Pois é. O Vitor Carvalho tá falando, que também é nosso membro, hein? Muitos membros aqui participando. Além de toda a questão que isso pode gerar na piora do jogo, de mais campeonatos e bizarrices, me incomoda muito que essa aproximação com a família Trump, na verdade, talvez explique tudo, é verdade. E ele continua fazendo um negócio desse tipo com o irmão do genro do Trump, parece só a ponta do iceberg. E aí aqui o Taka tá falando: quando o dinheiro pingar na UEFA, tudo se resolve. Infelizmente é isso. A questão é que a UEFA não precisa, né? Assim, esse é o... Claro que tem federações como a Tcheca que gostariam muito desse dinheiro, mas as principais federações, elas são bastante opositoras ao Trump não, ao Infantino, que, bom, tá do lado do Trump, mas enfim, justamente porque tem questões aí, eles estão meio levando no limite o calendário, e tá se falando, essa Copa de 64, por exemplo, é uma preocupação em relação ao calendário. Os europeus se preocupam muito com os campeonatos locais, a UEFA se preocupa muito com a Champions League, então não sei se para a UEFA é uma questão de grana só, assim, não acho que vai ser tão fácil. O Fernando Andrade também está falando que o esquema é que se as seleções da UEFA realmente boicotarem, a Copa perde um valor absurdo. Pois é,
E ele ainda fala, a grana não está na Ásia, América do Sul, África e tal. Quem vai virar a Copa do Mundo sem a França, Espanha e tal. Infelizmente o futebol é concentrado na Europa. Assim, eu acho que a questão é justamente essa. A UEFA sabe, e a Conmebol também teria um pouco esse peso, mas ela também sabe que se tivesse, se ela deixar de participar das competições da UEFA, da FIFA, ela joga o valor lá embaixo e isso vai ser um problema. Os investidores não vão gostar de não ter a Europa, que hoje é o continente mais forte, né? Então, vamos lá. O Fernando Andrade também está falando, o Nasser não é meio próximo do Infantino? Não. Ele apoiou o Mundial de Clubes. Sim, ele apoiou o Mundial de Clubes. Eles até fizeram uma parceria, né? Agora a Associação de Clubes com a FIFA para o próximo Mundial de Clubes e tudo mais. Mas eles não são exatamente próximos, não. Ele, na verdade, ele foi uma figura muito importante para a UEFA. Ele é muito próximo da UEFA para fazer a resistência à Superliga. O PSG, como a gente sabe, não participava da ideia da Superliga, né? E não quis participar, assim como o Bayern de Munique também não quis. Então o Nasser ganhou muita força, por isso que inclusive ele foi eleito para a Associação de Clubes Europeus. Ele ganhou muita força e ele hoje é um dirigente muito forte na Europa. Então, embora ele seja, enfim, asiático do Oriente Médio, mas ele é hoje um dirigente na Europa, né? E ele tem muita força mesmo, e ele é muito próximo da UEFA, não tanto da FIFA. E o Fernando ainda fala que concorda comigo, acho que foi ingênuo, sem a Europa não tem Copa do Mundo, não tem Mundial de Clubes. O Wanderson fala do ISL2, o inimigo agora é outro. Pois é, na época, a FIFA fez essa parceria com a ISL, ela estava justamente tentando chegar nesse ponto que ela está hoje, de aproveitar melhor direitos de TV, licenciamentos, tudo isso. Ela fazia isso de forma ainda não tão eficiente como ela faz hoje. E como eu disse, a gente pode questionar muito a FIFA na gestão. A gestão é sempre muito questionável, mas tem muito profissional de altíssima qualidade lá. E por isso que as coisas funcionam, né? Mesmo as ideias estapafúrdias, porque essa galera trabalha bem. Se ganha muito bem para trabalhar na FIFA. Então tem muitos profissionais de qualidade e que não são esses calhordas que normalmente são os que comandam. Então acho que esse é um ponto importante. Então hoje, naquela época da ISL, no final dos anos 90, começo dos 2000, fazia um pouco de sentido para a FIFA, para ela crescer em termos de marketing esportivo, mas agora não faz mais. E o Matias Rodrigues Botelho está falando, é o mesmo genro do Trump que quer transformar a Palestina num resort de luxo? Ou ele tem mais genros crap? Bom, isso eu não sei, mas, enfim, a questão aqui é que esse irmão, o genro do Trump, o Jared, ele fez parte do consórcio junto com o fundo saudita, né, o PIF, para comprar a Electronic Arts, que é dona do FIFA, né, que agora chama EAFC, e também do Madden, que é o maior jogo de esporte nos Estados Unidos. Então, esse é o genro do Trump, o Jared. O Joshua, que é o irmão dele, que estaria fazendo essa proposta para comprar os direitos da FIFA aí. Então, não sei quem é que queria transformar a Palestina num resort de luxo. Eu lembro do Trump falando disso, né? Mas não sei se os genros. Mas, enfim, são esses dois aí. Talvez tenha sido o Jared. E o Fernando também fala sobre a Superliga era fora da FIFA. Não, era coisa dos espanhóis. Na verdade, não era coisa dos espanhóis. Os espanhóis comandavam também. Mas sim, era fora da FIFA. Na verdade, era fora de tudo, né? Fora da UEFA. Inclusive, por isso que deu problema, né? A Superliga, na verdade, era um conglomerado de clubes que queriam ter uma competição própria para ser uma espécie de NBA do futebol. Era isso que eles queriam. Não ia ter rebaixamento, ia ser aqueles caras lá e quem não tivesse lá, azar. Era meio que isso meio que mataria o futebol nacional, né? E também mataria a atual Champions League. Eles queriam tirar a UEFA da jogada, né? Então, só que isso teve uma consequência muito forte, né? A reação contra isso foi muito forte, de todas as áreas, né? Tanto da UEFA quanto de alguns clubes, de ligas, né? As ligas locais, claro que elas perderiam muito. Então, assim, e sendo que a UEFA sempre atendeu muito os pedidos dos clubes, né?
ao longo desses anos e mexeu na Champions League. Essa última mexida que criou a tal da fase da Liga já é um pouco isso. Então, muita coisa ali tem a ver com esses pedidos dos clubes, né? Então, ali eles pareceram que eles esticaram demais a corda e a corda estourou. E por isso que eu usei essa mesma metáfora aqui. Eu acho que a FIFA, o Gianni Infantino dessa vez, talvez ele tenha esticado demais a corda, porque ele não precisava disso. Ele não trouxe um benefício muito claro. Ele não trouxe algo que você enxerga como algo que vai melhorar de fato o esporte. De novo, quando a gente fala sobre a Liberty Media na Fórmula 1, ela melhorou muito a Fórmula 1 em vários aspectos. A gente pode questionar em outros, mas ela tornou a Fórmula 1 de novo um esporte muito mais popular do que estava naquele momento, criou ali toda uma nova base de fãs, ela melhorou a Fórmula 1, o alcance da Fórmula 1, os direitos de TV hoje da Fórmula 1 valem muito mais, licenciamento da Fórmula 1, então a Fórmula 1 gera mais dinheiro. A FIFA pode até ser que gere um pouco mais de dinheiro, mas ela já tem conseguido fazer isso e ela já está numa posição que ela consegue fazer isso bem. Ela não precisa de um parceiro para fazer isso. Então, a pergunta que fica é: por que o Infantino quer fazer isso? A minha resposta nesse momento, a única explicação que eu consigo dar é que parece que ele quer mais poder. Ele quer estar ali perpetuamente no poder e ter muito mais dinheiro, né? Ele supostamente ganharia muito mais. Não parece ter uma explicação razoável em relação a isso. Pensando agora, o Fernando fala, só para a gente fechar aqui, porque já estamos com 1h22 de programa aqui. Pensando agora, será que esse movimento não tem sido forçado pela família Trump mesmo? E o Infantino já é meio cachorro mesmo? Muito possivelmente sim. Eles querem ganhar dinheiro com isso, eles querem uma fatia desse bolo, mas acho que a questão vai além disso. Assim, agora eu acho que a briga vai ser de cachorro grande. A gente vai ver muita gente envolvida nisso aí. Então eu acho que não vai ser tão simples para aprovar essa ideia. Lembrando, a FIFA precisa da aprovação de mais da metade das federações e também da aprovação dentro do Conselho da FIFA, que é, digamos, um órgão de decisão dentro da FIFA. Teoricamente isso não era tão difícil, mas o movimento contrário tem sido grande. Se a gente falar sobre CONCACAF e AFC, duas confederações grandes, se elas forem majoritariamente contra, né, pelo menos a maioria dos países, isso já cria um problema grande para a FIFA aprovar essa medida. E, de novo, a FIFA vai ter, o Infantino, no caso, precisa decidir se ele perceber que essa medida pode não ter a aprovação e ele colocar para votar mesmo assim, isso pode enfraquecê-lo de forma muito grande para a eleição de 2027. E essa é uma peça importante. Se ele perde essa briga de agora, talvez isso comece a ruir o império do Infantino para 2027 e ele nem consiga se eleger. Isso eu acho que até não vai acontecer. Eu acho que ele tem uma base muito sólida para se reeleger. Mas, no mínimo, ele vai se reeleger tendo muito menos poder e muito menos força. Vamos lembrar, o Blatter, depois do FIFA-Gate, ele consegue se reeleger. Ele se reelegeu naquele 2015 turbulento da FIFA, mas ele virou um presidente manco, sem poder. E o Martin Ziegler fez uma matéria há algumas semanas dizendo isso, e foi antes desse escândalo todo, que o Infantino tinha perdido muita força e que talvez ele provavelmente conseguiria se reeleger, mas que faria dele um presidente manco, um pato manco, porque ele não conseguiria mais ter a força para aprovar as mudanças que ele quer aprovar. Esse aqui pode ser um episódio decisivo. Se essa medida não for aprovada, certamente o Infantino perde muito poder. E aí a gente não sabe o que pode acontecer. Talvez um candidato de oposição tenha alguma chance, mesmo que pequena, de causar um desconforto muito grande para o Infantino, mesmo que não ganhe. Só de ter um concorrente e esse concorrente fazer algum barulho, talvez os próximos 4 anos do Infantino sejam de uma gestão muito difícil, que pode colocá-lo numa situação difícil. Vou lembrar de novo, o Blatter acabou renunciando pouco tempo depois de se reeleger, porque o governo dele na FIFA ficou inviável, né? Naquela época ainda estava com as investigações do FBI e tudo, e o Blatter tinha muito medo de estar envolvido ali em alguma coisa.
O Blatter não foi condenado no FIFA Gate, é bom dizer, mas ele teve problemas com a justiça suíça e acabou ali renunciando ao cargo naquela época, e que foi o que permitiu o Infantino entrar em 2016 para terminar aquele mandato e depois se reelegeu mais em 2019, depois em 2023 de novo, e agora a gente está vendo aí de novo todo esse caos que talvez ele vá se reeleger para 2027, mas sem a mesma força. É isso, pessoal. Acho que deu para explicar bastante coisa. Acho que a gente conseguiu falar de todos os aspectos que são importantes, né? Quero lembrar a vocês que esse projeto aqui depende da participação de vocês. Depende de vocês para a gente continuar vivo, para o nosso microfone continuar aberto e a gente continuar trabalhando aqui. Eu preciso da ajuda de vocês e do apoio. Se você acredita no que a gente faz e quer que a gente faça mais, apoie o projeto do Meio Campo. A gente tem aqui dentro do YouTube, você pode ser membro do nosso canal, e se você for membro do Plano Centenário, você ganha acesso tanto à newsletter quanto ao grupo de WhatsApp, e você também pode assinar a nossa newsletter. Tem lá a assinatura da newsletter, lá em newsletter.meiocampo.net. Você assina a nossa newsletter e você pode contribuir para esse trabalho, para a gente fazer muito mais, porque a gente tem o plano de fazer muito mais coisas. Nossos planos não são como os do Infantino. Nossos planos são de fazer coisas boas para vocês e que a gente possa fazer coisas mais interessantes, trazer mais conteúdos. Já aproveita para assinar a nossa newsletter lá em newsletter.meiocampo.net, porque amanhã tem outra edição e a gente, claro, que vai falar desse assunto também. Beleza? Quero agradecer todo mundo que participou aqui. Teve uma audiência muito boa esse podcast e eu espero que vocês que estão nos ouvindo via podcast aí no seu tocador, deixe o seu comentário, deixe o seu like, espalhe a palavra se você não puder ser membro ou contribuir com a gente, porque vai ajudar bastante. É isso, eu fico por aqui, a gente volta na semana que vem. Um grande abraço e ótimo fim de semana para todos.